Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape, e hoje vamos voltar a falar sobre a instalação do Windows 11 24H2 em um PC não compatível. Mas dessa vez, nada de máquina virtual, isso porque vamos utilizar o velho Asus, que já apareceu aqui em vídeos anteriores quando a gente fez a instalação do Google Chrome OS Flex. Então, desde já, a gente vai pedir aquela moral de sempre, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário, ajude a gente a chegar aos 1000 inscritos e bora pro vídeo. Para começar o nosso vídeo, vamos às nossas observações de sempre. Dessa vez, como eu não vou fazer uso de uma máquina virtual para fazer a instalação do Windows 11 24H2, eu vou precisar fazer um pendrive de boot. Então, para isso, eu vou utilizar o Rufus, porque já dentro desse contexto, eu já ativo as opções para ignorar os requisitos básicos de instalação dessa versão do sistema. Na verdade, da instalação do Windows 11 como um todo. Então, vamos executar o Rufus. Programa aberto. Temos aqui as opções do pendrive, onde a gente vai configurar algumas coisinhas, como primeiramente selecionar o pendrive, que vai ser utilizado para criar a nossa mídia de instalação do Windows 11. Observação, você precisa ter um pendrive de no mínimo 8 GB para fazer esse procedimento. Tá? Se você tiver mais de um pendrive conectado na máquina, você escolhe qual deles. No caso, só tem um. E aqui a gente escolhe a nossa ISO. Então vamos lá, Windows 11 24H2, pronto. Pode manter todas as configurações padrão, por exemplo, esquema de partição GPT, normal, UFI, não altera nada. E aqui você também pode fazer algumas outras configurações pertinentes à formatação, como colocar um nome para o pendrive, sistema de arquivos, mas não costuma alterar nada não, deixa aí o padrão, é só a gente clicar em iniciar. É exibida essa janela onde podemos personalizar o nosso pendrive de instalação do Windows 11. E é justamente aqui que podemos ignorar os requisitos mínimos de hardware para instalar esse sistema. Então, na primeira caixa, a gente deixa marcado para ignorar o mínimo de 4 GB de memória, o Security Boot, TPM 2.0. Aqui não está no texto, mas também ignora o processador mínimo. Logo depois, a gente também pode marcar para ignorar a exigência de a gente ter que utilizar uma conta do Microsoft. Aqui ele já pode criar a conta de usuário normal. Eu vou criar já. Dessa vez eu não vou criar o Gambiarras, vou mudar um pouquinho, vou criar o Silvertape. Pronto. Tem algumas outras opções, como por exemplo desativar o BitLocker. Se você for instalar uma versão Pro, ele agora já vem com o BitLocker ativo. Não vou fazer, vou ignorar, vou deixar aqui como está. Só mandar OK. Certo? Vai confirmar aqui que todos os dados serão perdidos do pendrive, certo? E vamos aguardar. Agora é esperar o pendrive ficar pronto. Pendrive de boot criado, então vamos começar o processo de instalação do Windows. Mas antes, vamos aqui também ver que esse notebook não é nada compatível com o Windows 11. Então, basta vermos que o processador ele é um Celeron, o PU847, que é um processador da época da segunda geração dos cores. Eu vou mostrar ali no site oficial para vocês. Ele tem apenas 2 GB de memória, tá? E ele também, obviamente, não vai ter TPM 2.0, nem tampouco Security Boot. Ou seja, se você for fazer esse procedimento numa máquina da mesma época ou um pouco mais nova, vai funcionar normalmente. Claro, João, como é que eu faço para fazer a instalação num Pentium 4, um 486? Pô, aí é complicado, né? Vamos ter um mínimo de senso. Bom, tá. No site oficial da Intel temos as especificações do Celeron 847. Tá aqui, ó, a família dele, o Sandbright. Mostra aqui que ele é um processador de 32 nanômetros, enfim. E eu vou acessar aqui, ó, do lado, o Core 3 da mesma época. Na verdade, também foi um processador utilizado nessa linha de notebooks da Asus. Esse em específico, antes que eu esqueça de falar, é o X202E. Temos aqui, ó, a mesma família, processador também de 32 nanômetros, enfim, são processadores de mesma época, tá bom? Só essa observação, então vamos começar a instalação do Windows 11 nesse Note. Voltando no notebook, já estamos no menu de boot, então vamos iniciar justamente pelo pendrive. Se vocês ouvirem um barulho esquisito ao fundo, não se preocupem, não é nada demais, é porque o cooler desse notebook está aí com esse barulho chato, mas não vai atrapalhar em nada aqui o nosso vídeo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte,
começa aqui o processo de carregamento da instalação do Windows 11, e claro que isso aqui vai demorar. E como essa máquina tem 2 GB de memória, vai demorar mais ainda. Então eu vou dar um corte e assim que carregar a gente começa o processo de instalação. Carregada a tela inicial, escolhemos o nosso idioma e o nosso formato de hora e moeda. Vou deixar o padrão. Avançamos para escolher o nosso teclado. Vou botar aqui o ABNT2. Na sequência, escolhemos se vamos instalar ou consertar um computador. Então vamos instalar o Windows 11. Isso aí. Notem que não vai aparecer aquela mensagem dizendo que a máquina é incompatível, ou a gente vai ter a necessidade de acessar o registro para ignorar os requisitos mínimos de instalação do Windows. Então, tudo certo. Isso vai acontecer porque a gente já fez quando a gente criou o pendrive de boot lá com Rufus. Vou mandar seguir. Vou instalar o Home mesmo, poderia instalar qualquer outra versão, mas vou deixar com o Home mesmo. Avança. Olha lá, ele ignorou todos os requisitos básicos de instalação. Certo, vamos seguir aqui com a licença. Aceitamos a licença. Discos localizados, ele está mostrando disco 0 e disco 1, porque o disco 0 é o meu HD desse notebook, ainda tem isso, não tem nenhum SSD, para você ver como vai ficar mais lento ainda todo o processo. E tem aqui o disco 1, que é o pendrive. Então, a gente simplesmente vai manter no disco 0, eu já tinha apagado ele previamente, e mandamos aqui a instalação. Claro que dá para a gente criar um particionamento personalizado, você pode dividir em várias partições, mas eu vou fazer a instalação padrão mesmo do Windows. Então, avança. Resumão do que vai ser feito, vai instalar o Windows 11 Home e não vai manter nada. Claro, não tem nada que manter, até porque esse disco está zerado. Só mandar instalar e, claro, agora é aguardar. Então, vamos deixar rolando aqui. Assim que terminar, a gente retorna para as tarefas de pós-instalação. Terminado o procedimento inicial, então agora segue com a instalação. Vamos aguardar e assim que terminar, retornamos. Terminado o procedimento de instalação, então vamos às tarefas de pós-configuração. Nossa região, manter aqui Brasil. Escolhemos o nosso padrão de teclado, segue aqui com a BNT2. Não vamos adicionar nenhum outro layout. O drive da minha placa de rede sem fio foi reconhecido e instalado, tanto que estão sendo listadas as redes Wi-Fi ao alcance. Também foi instalado a minha placa de rede cabeada, está aqui em cima, ó, as duas placas. Porém, como lá no Rufus desativamos a obrigatoriedade de utilizarmos uma conta da Microsoft, a gente pode seguir sem acesso à internet. Vamos aguardar um pouco mais. Certo, agora eu vou ignorar tudo para a gente ganhar um tempo. Não vai aparecer todas aquelas mensagens, aquelas ofertas, como falamos em vídeos anteriores, porque não estamos conectados à internet. Então não vai aparecer OneDrive, não vai aparecer Microsoft 365 e nem Game Pass, tá? Vamos lá. E a nossa conta de usuário também já foi criada, uma vez que a gente utilizou lá já para ativar o Silver Tape dessa vez, lá no Rufus. Vocês vão ver. Foi tudo certo, agora vamos logar. Ó. Como não colocamos senha, ele já aparece direto. Tá lá nosso usuário Silvertape. Agora é aguardar mais um pouco, então assim que ele completar as configurações, ele criar o nosso perfil de usuário local, a gente retorna. Beleza, logado pela primeira vez, como logamos com uma conta de usuário local, exibe novamente aquelas telas para a gente configurar a nossa máquina. Então, vou repetir tudo que eu fiz anteriormente. Negar tudo. Também não quero
aprimorar a escrita a tinta, segue aqui o jogo, não, não. E está pronto, o Windows 11 24H2 instalado no nosso notebook, que é quase que totalmente incompatível com esse sistema. Vocês podem ver que ele está bastante lento, claro. Tem um Celeron rodando aqui, um Celeron da época da segunda geração dos Core. Tem apenas 2 GB de memória, mas instala, funciona, você consegue utilizar numa boa. Só mostrar aqui a vocês. Vamos lá, conferir que estamos de fato com a versão 24H2. Foi, tá aqui, ó, nosso notebook, aqui o modelo dele, o X202 é, como eu falei, na verdade é P, é a nossa conta de usuário local, o Silvertape. Então vamos aqui em sistema, vamos lá para baixo para ir em sobre. Descendo aqui um pouco, nós temos as informações do nosso Windows. Tá lá, ó, Windows Home, edição, no caso Windows 11 edição Home, e a versão 24H2. Ou seja, se eu conseguir fazer nessa máquina que é bem antiga, bem incompatível, como eu falei, você vai conseguir fazer numa máquina da mesma época ou numa máquina um pouco mais nova. Em máquinas anteriores, talvez não consiga, mas fica aí o teste, qualquer coisa, a gente pode tentar. Se eu conseguir um computador mais antigo para fazer a instalação também desse Windows numa máquina mais velha ainda. Beleza? Mas enfim, vamos parando por aqui. A gente vai de aquela moral de sempre. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário, ajude a gente a chegar aos 1000 inscritos e até a próxima.